Olá, amados, graça e paz. Eu sou o missionário Osni, servindo já há 20 anos no Oriente Médio, trabalhando aqui na evangelização de árabes muçulmanos. E o nosso alvo é sempre levar uma mensagem transformadora para os árabes, para aqueles que são muito dedicados, que investem muito tempo, que investem muito da sua vida para uma religião falsa, uma religião que não tem embasamento na verdade, uma religião que leva à perdição. E nós estamos aqui para proclamarmos essa palavra da verdade a esses irmãos, investindo nosso tempo, investindo aqui nessas vidas, levando a eles uma palavra poderosa, uma palavra transformadora, que é a palavra de Deus. E nós sabemos que em termos de missões, nunca o missionário vai sozinho. Ele não é aquele sujeito que está ali fazendo a obra sozinho, não. O missionário está na linha de frente, mas existe uma agência por trás dele que o envia para o campo. Existem também um grupo de irmãos e igrejas que investem na vida desse missionário, que dobram os seus joelhos orando por esse missionário, que investem do seu dinheiro sustentando o missionário para que ele tenha sucesso na empreitada que ele abraçou ali na linha de frente. Então é um conjunto, é um grande projeto de Deus que ele fez de amor para as nações, e que ele nos dá a honra de fazermos parte desse projeto. É lógico que tudo é Deus que faz, é Deus que chama, é Deus que capacita, é Deus que sustenta, é Deus que vai lá e transforma o coração da pessoa, é Deus que muda a realidade das pessoas. É lógico que tudo vem de Deus, e só Deus merece toda a honra, todo louvor. No entanto, Deus, na sua soberania, misericórdia e graça, Ele nos deu esse privilégio de fazermos parte também desse projeto de Deus. Ele poderia muito bem fazer por Ele mesmo, ou Ele poderia usar os anjos que estão ali à sua disposição, o servindo 24 horas por dia, mas Ele, na sua misericórdia, Ele decidiu escolher eu e você, pecadores que somos, falhos que somos. Deus nos deu essa graça de fazermos parte desse projeto dele. Olha que privilégio, meus amados, olha que graça que nós temos de fazermos parte desse projeto de Deus para transformar as nações. E nós podemos nos sentir muito privilegiados, porque Deus escolheu você e eu para fazermos parte desse projeto de Deus. E a minha pergunta para você hoje é a seguinte: quanto que você tem investido nesse projeto de Deus? Quanto que você tem colocado da sua vida, do seu tempo, do seu dinheiro, para que as nações conheçam o Senhor Jesus? Quanto que você tem semeado? E eu quero desafiar você com as palavras do apóstolo Paulo, um dos maiores missionários que a história já teve, o maior plantador de igreja, alguém que foi transformado pela graça de Deus, que perseguia os cristãos, mas que depois se tornou um perseguido. Ele escreve para a igreja de Corinto, desafiando essa igreja na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6, preste atenção naquilo que o apóstolo Paulo fala, e ele começa com a palavra lembre-se. Por que ele fala lembre-se? Porque ele já tinha falado sobre isso com essa igreja. Ele quer relembrar uma verdade que ele já havia pregado para essa igreja, que ele já havia desafiado a igreja, e ele diz: lembre-se, lembre-se, não se esqueça disso. E isso Paulo quer dar uma ênfase muito grande de algo que é importante para mim, para você, para a igreja de Cristo. E ele diz: aquele que semeia pouco também colherá pouco. Quanto que você tem semeado, meu amado? E ele diz: aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Quanto que você tem investido, meu amado? Cada um
de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Invista no reino, não por obrigação, mas com alegria, com prazer. E Deus, que é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, Deus acrescenta toda a sua graça, para que em todas as coisas, não em algumas coisas, mas em todas as coisas e em todo o tempo, vendo tudo o que é necessário, vos transbordem em toda boa obra. Deus faz transbordar em toda boa obra quando nós investimos no reino de Deus. E aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Deus faz multiplicar, Deus faz expandir. E se nós pensarmos numa semente, vamos pegar uma semente de milho, e se você comer aquela semente, você sacia a sua fome por um momento, mas se você abrir mão de comer essa semente e você plantar essa semente vai dar 2 espigas, e cada espiga produz mais ou menos de 300 a 600 grãos de milho. Então isso significa que um grãozinho ele pode produzir 2 sementes de 2 espigas, de no mínimo 300 grãos cada um. Então um grão de milho pode produzir no mínimo 600 novos grãos, porque Deus faz multiplicar. E quanto que você tem investido, quanto que você tem semeado da sua vida, do seu tempo, do seu dinheiro na obra de Deus. Eu li a história, uns anos atrás, de 2, 3 homens que gostavam muito de pescar. Então sempre quando eles iam pescar, eles iam junto, e ali à beira do rio pescando, eles contavam suas histórias, eles compartilhavam da sua vida, e ali eles pescavam. Aí um dia um chegou e falou assim: olha, por que a gente não gasta um tempo falando um pouquinho sobre o peixe, estudando um pouquinho sobre o peixe, sobre a realidade do rio, sobre a melhor maneira de se pescar? E aí eles então resolveram que cada dia que eles fossem pescar, eles iam à beira do rio e eles iam gastar uns 30, 40 minutos estudando sobre os peixes, as qualidades dos peixes, os diferentes tipos de peixes e qual que é a melhor maneira de pescar cada peixe. E ali então eles começaram ali todos os dias, quando eles iam pescar, eles gastavam tempo estudando ali antes de pescar, e depois eles gastavam tempo com a pescaria. Mas o tempo foi passando e eles foram percebendo que aquele tempo de estudo sobre o peixe, 40, 50 minutos, não era o suficiente, eles precisavam ampliar um pouco esse tempo, e eles foram ampliando. Esse tempo passou para 1 hora, 2 horas, 3 horas, e eles estavam gastando muito tempo estudando ali antes de pescar. E aí um dia um deles disse assim: olha, mas é tão desconfortável ficar estudando aqui à beira do rio, por que a gente não constrói aqui uma sala, né, e coloca algumas cadeiras confortáveis ali, para que a gente possa ter um tempo de estudo ali, numa sala mais confortável, antes de vir para o rio? E aí eles concordaram, e mais pessoas se uniram a eles, e eles começaram então, eles iam para o rio e começavam ali naquela salinha à beira do rio, estudando sobre os peixes, a qualidade dos peixes, os tipos de peixes e qual a melhor maneira de pescar. E aí um dia um deles disse assim: olha, eu gostaria de me especializar mais
nesse ramo dos peixes aí, e eu achei um curso de peixologia, e eu estou querendo ir fazer esse curso, e essa pessoa vai e estuda mais profundamente sobre o peixe, e quando ele volta agora, ele exige mais tempo para passar os seus conhecimentos, e eles começam ali então a dedicar horas e horas dentro daquela sala, à beira do rio, estudando e se aprofundando, e mais pessoas decidem também fazer esse curso de peixologia, e mais pessoas vão se graduando, e ali vai crescendo, o grupo vai crescendo, e aquela sala está cada vez mais abarrotada, e um dia alguém levanta ali e numa discussão diz assim: olha, nós estudamos tanto sobre o peixe, nós sabemos tanto sobre os rios, nós sabemos tudo, mas nós não estamos indo pescar, alguma coisa está errada. E o grupo ali não concordou com essa pessoa, então ele decide sair desse grupo, e ele começa então, no outro dia, ele vai lá no rio e ele começa a pescar. Mas depois de alguns dias, alguém vê aquele homem pescando sozinho e se une a ele. E eles começam a pescar ali os dois. E aí depois um terceiro também se une a eles. E eles começam ali a pescar, e um dia desses três ali, eles disseram assim: olha, nós estamos pescando aqui, mas a gente não sabe muito sobre o peixe, sobre os tipos de peixe, por que a gente não começa a vir aqui e discutir um pouquinho antes de pescar sobre o peixe? E assim eles decidem, e eles começam ali a gastar meia hora para estudar sobre os peixes antes de ir pescar. E aí, você sabe, a história vai se repetir, o grupo vai crescendo ali, e eles vão percebendo que a meia hora não é suficiente, eles vão ampliando o tempo de estudo ali, e aí eles percebem que está desconfortável, se reunir à beira do rio, e eles resolvem construir uma sala mais confortável, e eles constroem a sala, e assim a história vai se repetindo, até que existe uma nova cisão, e alguém diz assim: olha, nós estamos nós estamos aqui discutindo, nós temos muitos especialistas em peixes, mas nós não estamos pescando. E aí ele sai, e a história vai se repetindo, e essa história se encerra dizendo assim, que à beira daquele rio existem muitas construções ali, existem muitos clubes, existem muitos grupos ali que são especialistas em peixes, que são especialistas nos rios. No entanto, ninguém está indo pescar. E essa história, muitas vezes, queridos, mostra a realidade da igreja de Cristo. Nós vamos para a igreja, nós estudamos a palavra, nós aprendemos como evangelizar, nós aprendemos as 4 leis espirituais, como compartilhar as 4 leis espirituais, como abordar uma pessoa com o evangelho de Cristo, como entender o livro de Romanos, como entender o Antigo Testamento, e nós vamos nos aprofundando ali. Nós temos aulas de escola dominical, nós estudamos sobre as seitas, como nos proteger das seitas, nós nos tornamos grandes teólogos, grandes conhecedores da palavra de Deus, nós adquirimos muito conhecimento, no entanto, nós não pescamos, nós não levamos a mensagem para as pessoas, nós não alcançamos, nós somos intimidados pela realidade, pelas coisas, e nós temos muito conhecimento, e nós vemos essa realidade na nossa nação. São igrejas em cada esquina, você anda 100 metros e você se depara com 3 igrejas na mesma quadra, mas qual é a diferença que nós temos feito, qual o impacto que nós temos feito na cidade, no bairro e nas nações? E isso acontece, meus queridos, não é só no Brasil, acontece aqui no Oriente Médio também. Muitas vezes nós somos intimidados pela realidade. Nós tivemos um caso aqui que aconteceu comigo e com um missionário egípcio que trabalha comigo aqui. E é algo muito interessante, porque nós estávamos no campo de refugiados, visitando as pessoas que vivem ali em tendas, uma realidade muito difícil, muito complicada. E nós estávamos visitando ali, e sempre em cada visita nós lemos a Bíblia, nós oramos pela família, nós investimos um tempo ali, além de uma ajuda também social para essas pessoas.
E quando nós estávamos indo numa tenda, o egípcio que estava comigo, ele disse assim: olha, Osni, naquela casa ali, mora, naquela tenda, na realidade, mora um fundamentalista, um árabe muito radical, um terrorista. E ali a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai falar ali. E ele disse assim: então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos visitar essa família, nós vamos dar a cesta básica para eles, nós vamos tomar um café com eles, nós vamos conversar um pouquinho, mas nós não vamos ler a Bíblia, nós não vamos orar por essa família. Eu falei: tudo bem, você conhece mais dessa pessoa, dessa família, e nós vamos fazer dessa maneira. E nós então entramos naquela tenda, fomos muito bem recebidos, e ali sentávamos ali, estávamos tomando café, demos uma cesta básica, ajudamos aquela família, e depois de um período nós então começamos a nos preparar para deixar aquela casa para uma próxima visita. E uma coisa nos surpreendeu, porque no momento que nós esboçamos uma saída daquela casa, nós falamos que estávamos deixando ali para uma próxima visita, aquele homem, né, que foi falado para o egípcio que era um terrorista, tudo, ele se levantou e ele disse: não, mas vocês não vão ler a Bíblia? Vocês não vão orar? Porque sempre eu vejo os cristãos aí que eles estão com a Bíblia, eles leem a Bíblia e eles oram. E eu parei assim, eu olhei para o egípcio e falei assim: e agora? E o egípcio olhou para mim e falou assim: não, nós vamos ler a Bíblia sim, nós vamos orar. E eu falei: nós vamos, eu estou indo com o egípcio. Eu falei: não, nós vamos orar sim, nós vamos ler a Bíblia. Então meu amigo egípcio, ele pega a palavra e ele lê um texto ali, ele faz uma pequena exposição e eu oro por aquela família. E quando eu termino de orar, o pai disse assim: olha, vocês não oram com meu filho? Eu tenho um filho deficiente e eu queria muito que vocês orassem por ele. E ele vai então, busca o filho, e ali nós oramos com o filho, e aí ele pede oração por uma filha também, e nós oramos pela esposa, e nós tivemos ali mais de 50 minutos de período de oração, num lugar que aparentemente a gente não podia nem ler a Bíblia. E eu fiquei muito feliz com tudo que Deus estava fazendo ali. Mas quando nós saímos da tenda, meu amigo egípcio olhou para mim e disse assim: Osni, eu quero pedir perdão para você. Eu falei: pedir perdão? Mas do quê? Ele falou: não, porque eu falei para você que a gente não podia nem ler a Bíblia nessa casa e nem orar, e de repente foi a casa que a gente mais orou por todas as pessoas, e eu quero pedir perdão. Eu falei: não, meu irmão, você não precisa pedir perdão não, talvez a minha atitude seria a mesma, a sua, de proteção, de segurança, de dizer: olha, essa família a gente não pode falar, então é melhor nós agirmos com maior precaução. Eu faria o mesmo. E aí ele disse uma coisa que me impactou bastante, eu marquei na minha agenda. Ele disse assim: Osni, Deus faz 98% do nosso trabalho. Deus age 98%, é Ele que faz. E Ele deixa só 2% para a gente fazer. E ele diz: muitas vezes, nem esse 2% nós estamos dispostos a fazer. Nós estamos dispostos a investir. E eu marquei na minha agenda, e eu escrevi assim: Deus, me ajude a fazer os 2% que o Senhor deixou nas minhas mãos. Me ajude a investir esses 2% que o Senhor deixou na minha responsabilidade. Eu não quero ser omisso. Eu não quero ser omisso, mas eu quero investir esses 2% para o teu reino, para a tua glória. Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo cristão que foi contra o regime nazista de Hitler, e por conta disso ele foi preso, ele foi torturado, e no finalzinho da vida dele, antes de ser fuzilado até a morte, ele escreveu um livro intitulado O Preço do Apostolado, e eu desafio você, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, vale a pena. E nesse livro ele faz uma afirmação que me impactou bastante.
ele diz assim que no reino de Deus nós estamos dispostos a pagar metade do preço, mas não o preço integral. Nós vamos até um certo ponto e aí a gente diz, não Deus, agora já é o suficiente, agora já deu, agora já foi o suficiente, chega agora. E nós colocamos os limites para Deus. Esse homem pagou com a vida, ele foi fuzilado até a morte, mas ele pagou o preço do discipulado. Ele pagou o preço, ele não foi até a metade, mas ele diz, a igreja está disposta a ir só até metade. Quanto que você tem investido, meu irmão? Quanto que você tem semeado? Será que até a morte? Será que até o final? Será que é sua vida toda? Quanto que você tem investido da sua juventude, no momento que você está cheio de energia para servir o Senhor? Quanto que você tem investido? Eu trabalho com um missionário aqui que já está há 35 anos aqui no Oriente Médio. Ele é uma enciclopédia ambulante, um homem muito sábio. Ele já está de idade, já tem uma certa idade. A gente vê no seu corpo o cansaço do trabalho missionário, mas precisa ter muito pique para acompanhá-lo. Às vezes nós fazemos visita o dia todo, e quando eu chego em casa já cansado, 9, 10 da noite, às vezes eu tomo um banho e o telefone toca e é ele, e já é próximo da 1h da manhã, e ele diz, Osni, precisamos fazer uma visita agora para alguém necessitado. E aquele homem que já tem uma certa idade, que já tem anos de caminhada aqui no Oriente Médio, depois de um dia cheio de visitas, quando você quer uma cama para dormir, ele ainda tem energia para sair quase 1h da manhã para mais uma visita depois de um dia cheio. E você, jovem, quanto que você tem investido da sua juventude para o reino de Deus? Quanto que você tem semeado? E aquele que semeia pouco vai colher pouco, aquele que semeia com fartura vai colher com fartura. Quanto que você tem semeado para o reino de Deus? Quanto que você tem investido, meu amado, para o reino de Deus? O preço é muito alto. E nós temos um irmão nosso aqui que foi pego pelo Estado Islâmico. Ele foi torturado e tomaram a família dele, a esposa dele foi abusada sexualmente na frente dele e dos filhos. Depois eles bateram na esposa até a morte. Depois eles foram batendo em cada filho até a morte. E aquele homem assistiu tudo. E depois pegaram ele e bateram, e ele foi tido como morto, mas ele não estava morto. Ele passou por 28 cirurgias. Ele foi encontrado no latão de lixo aqui. Foi levado para uma clínica no deserto. Ali eles trataram. Eram missionários. Falaram de Jesus. Aquele homem se converte. Ele sabe que ele perdeu toda a família dele. Ele passa por 28 cirurgias. Ele anda com dificuldade. Ele fala com dificuldade, ele tem problemas aqui, cicatrizes no corpo todo. Mas é um homem cheio de alegria, cheio de energia, cheio de vigor. Eu não vejo ele reclamar. Ele está sempre feliz. E esses dias aqui ele passou pela 29ª cirurgia. E ele saiu do hospital, ele fez a cirurgia num dia, no outro dia de manhã, ele saiu, teve alta por volta de 9h da manhã. E toca o telefone na minha casa, e ele liga para mim e diz assim, Osni, você pode me pegar aqui no hospital? Eu falei, lógico, eu vou aí te pegar e levo você para casa, você precisa descansar. Ele falou assim, não, eu não quero descansar não.
Eu quero que você me pegue aqui para a gente sair, para visitar. Eu quero que você me pegue para mim poder testemunhar de Jesus. Eu quero que você me pegue aqui para que a gente possa falar desse amor maravilhoso de Jesus, que tem me preservado com vida, que tem me ajudado a caminhar com o Senhor. E eu passo ali no hospital, eu coloco ele no meu carro e eu insisto com ele que vá para casa, eu insisto com ele que vá descansar depois de tantas cirurgias. Ele passa por mais uma cirurgia e eu falo: é melhor você descansar, meu amado, preserve a sua saúde, fique em casa pelo menos um dia. E ele disse assim: pastor, eu não posso ficar em casa sabendo que eu tenho esse Deus maravilhoso, sabendo que eu tenho essa mensagem maravilhosa de salvação para as pessoas enquanto elas estão perdidas. Eu não posso ficar deitado confortavelmente na minha casa enquanto pessoas estão indo para o inferno. Eu preciso investir na vida das pessoas, eu preciso investir no reino. Meu amado, como está a sua realidade? O que você tem investido? Quanto que você tem investido? Nós precisamos investir em vidas. E como diz um jovem nosso aqui que está sendo ameaçado de morte, ele me abraçou esses dias e disse: pastor, eu sei que um dia a morte vai chegar para mim e está muito próxima. Eu tenho recebido ameaças constantes. Mas eu sei que seguir a Jesus é um caminho de uma só direção, não tem mais volta, não tem mais volta. Eu vou pagar com o preço da minha vida, porque eu sei que eles vão chegar a mim, eu sei que eles vão tirar minha vida, mas eu não vou abrir mão, eu não vou voltar atrás. Eu estava numa reunião esses dias, onde eram pessoas novas para mim, e eu pedi para elas compartilharem o testemunho delas, e cada uma contou ali um pouquinho de como chegou a Jesus. E todas elas, sem exceção, tinham 14 ou 15 pessoas na sala, um grupo misto de homens e mulheres, o que é raro aqui no Oriente Médio. Todos eles compartilharam que estiveram em prisão, em cadeias, uns 2 anos, outros 3 anos, alguns mais tempo, outros menos tempo, mas todos eles experimentaram cadeias. E eu fiquei assustado, falei para eles assim: nossa, mas todos vocês passaram pela cadeia? E eles disseram assim: não, pastor, quando a gente abraça Jesus, a gente já sabe que esse capítulo inclui, nós vai ter cadeia, vai ter perseguição, a gente já sabe que isso está incluído no pacote. E eu disse assim: mas vamos orar para essa perseguição acabar, não pode continuar dessa maneira. E eles disseram assim: não, pastor, por favor, não ore para a perseguição acabar, não. Nós não queremos que a perseguição acabe, porque a Bíblia diz que é bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Nós não queremos que a perseguição acabe, não, mas nós queremos que Deus nos dê perseverança em meio à perseguição. Isso sim. Ore para que Deus nos dê perseverança em meio à perseguição, para que a gente nunca negue o nome de Cristo. Eu quero terminar, meus queridos, dizendo que pastor Yosef Nardakani, que foi alguém muito conhecido, que ficou muito conhecido no mundo, foi preso várias vezes, foi torturado, sua família também. No período que ele ficou na prisão, a igreja dele triplicou. Ele até brinca assim que ele precisa ser preso mais vezes, porque a igreja dele só cresce quando ele está na prisão. Ele que tem muitas marcas no corpo. E sempre quando a gente vai com alguém visitá-lo, as pessoas ficam curiosas para ver as marcas no corpo dele, da perseguição, das torturas que ele passou. E às vezes eu pergunto para ele, falei: José, você não fica constrangido de mostrar suas marcas? E ele sempre fala uma coisa que me impacta bastante. Ele diz assim: Osni, o que mais me deixa constrangido não é as marcas que eu tenho no meu corpo, mas é saber que essas marcas não são nada comparadas às marcas que Jesus deixou na cruz do Calvário por mim. Isso sim me incomoda. Isso sim
me deixa constrangido, porque isso que eu tenho não é nada comparado às marcas que Jesus deixou na cruz por mim. Sabe, queridos, muitos irmãos aqui nossos têm investido com a sua vida. Eles têm pago um alto preço para servir a Jesus. E você, quanto que você tem semeado? Deus não deixou muito para a gente fazer, não. Ele deixou só 2%. E você tem cumprido esses 2%? Você tem investido esses 2% para o reino de Deus? Você tem semeado para colher com fartura? A Bíblia diz que Deus vai multiplicar em toda a graça e em todo o tempo, não é só parte não, em todo o tempo, de maneira integral. Ele vai fazer isso na minha vida, na sua vida. E eu espero que Deus o encontre como alguém que tem estado na brecha, como alguém que tem investido no reino de Deus, para a glória de Deus, para o louvor de Deus somente. Que Deus abençoe, que Deus desafie o seu coração e que você possa ser um investidor maior na obra de Deus, que você possa semear mais, que você possa investir a sua vida. E quem sabe Deus não te chama para trabalhar no campo missionário, na África, no Japão, na Ásia, no Oriente Médio, ou aí mesmo onde você está. Quem sabe Deus não tem algo maior para fazer na sua vida. Então invista esses 2% que Deus deixou nas suas mãos para o reino de Deus, para a glória de Deus.